Sejam muito bem-vindas ao Pod Só Pra Elas. Hoje com uma convidada mega especial. Todas, Jaqueline, as histórias que estão passando por aqui, minha amiga. Inspiradoras, né? Inspiradoras. Ela é empresária, mulher, mãe e descobriu em um grande momento de cansaço, estresse emocional, a saída e o caminho que leva à felicidade. Seja muito bem-vinda, Valquíria Maianini, ao Pod Só Pra Elas. O espaço é seu, minha amiga. Que felicidade de receber aqui. Eu agradeço muito o convite, espero estar à altura de todo o trabalho que vocês têm desenvolvido aqui na nossa cidade, na nossa região. A altura mais, né? Com certeza. Me traz uma inspiração grandiosa, né? É o que eu sempre te digo. Depois de tantos anos te conhecendo, trabalhando juntas, Pois é, né? a nossa história começa lá nos anos 2000, né? Não vou nem falar dos anos nós temos. Eu quero saber essa história. Mas eu tenho orgulho de falar da minha idade, né? Eu tenho certeza que vocês também têm, porque eu hoje, com 45 anos, eu me sinto com muito mais energia do que naquela época. É verdade, porque naquela época eu me lembro tanto que nós trabalhávamos, né, nós doávamos o nosso dia, o nosso tempo. Depois veio toda a sua jornada, não só de mulher, de trabalhadora, mas também veio a empresária, veio professora, veio a mãe, veio a esposa. Conta um pouquinho pra gente a respeito dessa sua jornada, até você chegar a essa fase de grandes descobertas e aquele pontinho da virada de chave. Sim, eu falo assim que eu vivo hoje uma fase muito bonita da minha vida. E eu honro, assim, toda a minha história, né? Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, muito comprometida com os meus objetivos, sempre tive muita clareza do meu caminho, mas, ao mesmo tempo, como tudo pode ser para o bem, às vezes pode ser um pouco pesado também, né? Porque toda dedicação acaba que a gente não se limita, né? Não se permite descansar. Eu ali, criança, assim, fui criada em chão de fábrica mesmo. Meus pais, eles sempre acreditaram que a gente precisava de aprender a trabalhar. Meus pais, a crença implantada. Eles tinham muito medo de que a gente não trabalhasse. Eu acho que o trabalho era até mais importante do que o estudo naquela época. Porque assim, a gente chegava da escola e já tinha os compromissos. Meu pai com fábrica, já dava ali, vamos embalar mercadoria, vamos tirar nota fiscal. E foi assim a vida toda. Então, criança, adolescente, trabalhando ali em fábrica. Fiquei um pouco maior, já fui logo fazer faculdade, mas não fazia só faculdade. Já era o trabalho que nós nos encontramos, né, na época de banco, que o banco era de uma forma completamente diferente que hoje, né, que hoje a gente tem a internet ao nosso favor, mas naquela época era tudo feito de uma forma manual, a gente estava lá trabalhando como terceirizados ali. Então, eu trabalhava o dia todo no banco, passei por grandes instituições aqui na cidade, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Copemata, quando veio pela primeira vez para a cidade, eu fui trabalhávamos bastante, bastante, tudo manual. E logo em seguida, me casei, né, e eu e meu esposo iniciamos a nossa empresa, e aí formei na faculdade, formada em letras, sou formada em letras ali na Faculdade Santa Marcelina, comecei a dar aula, trabalhei com educação aproximadamente uns 10 anos aqui na cidade, mas mesmo trabalhando na área de educação, eu me dedicava à minha empresa, que já existia. Além de dupla, tripla jornada, o tempo todo. E nisso veio, né, durante essa história, o nascimento do meu filho, do Bernardo. Enfim, eu lembro assim que quando eu tirei a licença maternidade, que eu afastei da escola, foi um momento tão gostoso, tão prazeroso para mim viver aquilo ali. E aí eu fiquei mais também perto da empresa. Foi um momento que eu falo que eu dediquei as duas coisas ali, ao Bernardo e à empresa. E aí eu lembro assim que eu estava com uma rotina um pouco mais tranquila nesse momento, mesmo ele sendo pequeno, demandando de mais cuidados, mas não tinha mais todos os pedidos da escola e das outras coisas que eu fazia. A rotina ficou um pouco mais tranquila, mas mesmo assim, eu me sentia muito cansada. Sim. Era um cansaço emocional. Era um cansaço que eu poderia passar um final de semana inteiro em casa, que não era o suficiente. É uma exaustão, né? Isso aí. Mais tarde, eu fui entender o nome disso,
que era exaustão. E aí eu lembro, Simone, de um dia eu sentar no sofá da minha casa, assim, né, sentindo todos esses sintomas do cansaço, e abaixar a cabeça. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a espiritualidade desde cedo, uma intuição muito afinada. Em meio a esse momento, né, que eu conto aqui no início, de muitas responsabilidades, de muita dedicação para a construção mesmo, de tudo aquilo que a gente sonhava, eu sentia que eu trouxe muito barulho para minha vida, e essa intuição, eu não ouvia muito bem esse contato. E nesse momento, quando eu afastei um pouco, que eu estava ali naquela licença, eu me recordo de um dia sentar, eu já até contei essa história algumas vezes, e ouvi uma voz assim que me falava: mas o que você fazia? O que você fazia? Aí eu abri os olhos e aí eu lembrei da Valquíria criança. Que legal. Gente, isso é poderoso quando a gente dá voz à nossa intuição, porque intuição é cerebral, É cerebral, né? Porque intuição, então, é ciência. Então, essa voz que liga a gente à espiritualidade é essa intuição. Exato. Como que foi isso para você? Quando eu ouço essa voz, né, que é uma voz, gente, que é uma coisa interna, né? É a gente conversando com a gente mesmo. Não é nada de sobrenatural. É uma voz interna que toda vez que você se permite recolher, né, se encontrar em silêncio, se afastar um pouco de todos os barulhos lá de fora, você pode também se ouvir, se entender. Quando eu ouvi essa voz que me perguntava o que você fazia, a Valquíria de hoje retorna às memórias da Valquíria da infância. E aí, nesse momento, eu me lembrei que eu amava sair para ver o sol nascer. Meu pai me levava para fazer isso quando a gente estava na praia. Eu amava nadar na cachoeira. Eu amava estar em contato com a natureza. Eu amava sentar na pedra e ficar observando o mar, as ondas, ir e ver. Isso era uma contemplação, isso era um momento de interiorização. O silêncio da alma. O silêncio da alma. E que isso talvez seria o caminho para me recarregar diante aquela exaustão. Acreditei muito que esse seria o caminho. E foi aonde eu comecei a buscar, dentro, né, disso que eu ouvi, que eu senti no meu coração, ferramentas que poderiam trazer isso para a minha vida. E aí é nesse momento que eu começo a mudar, buscar um lazer de uma forma diferente. A gente começa a viajar, fazer viagens mais para lugares onde tinha mais natureza, lugares onde a gente tinha um maior contato com pessoas simples, onde a gente pudesse ouvir as pessoas, entender da sua cultura, experimentar da sua comida, onde a mala pudesse ser simples e leve, sabe? Que os pés pudessem ficar descalços, de chinelo, porque isso recarregava a vida da gente. Então o formato até de passeio familiar mudou. E junto disso, eu conheci também uma ferramenta maravilhosa que eu tive a oportunidade, na verdade eu já conhecia, mas que eu tive a oportunidade de vivenciar ali de uma forma mais presente naquele momento, que foi o yoga e a meditação. Muito bom. Você faz yoga, Jaqueline? Já fiz. Já. Ai, que maravilhoso! Eu nunca fiz yoga, e é isso que me chamou a atenção, né? Quando eu vejo você ali ensinando as técnicas de yoga, praticando ali na sua rede social, e todas as vezes que a gente se encontra ali na saída e na entrada, né, do nosso prédio, você está com uma mochila, você está com uma roupa de exercício físico, está com um processo também junto às mulheres do caminho. Isso, o caminho já começou. O caminho já começou, que é o projeto que você vai falar daqui a pouco, isso. Né? E assim, eu acho incrível quando a gente dá essa pausa. Porque cada uma de nós, na verdade, tem um movimento de recarregar as energias. Exato, né? isso é muito individual, muito né? Individual. Eu acredito assim, não existe um padrão para isso, mas o importante é nós nos reencontrarmos, né, Jaqueline? Na verdade, o que eu fiz na época que eu tive exaustão também, a gente chama mais de burnout, né? Burnout, foi yoga. Olha só que maravilhoso! Porque o yoga, ele silencia
Exatamente. E no silenciar a mente, o burnout é justamente o contrário. É você estar o tempo todo... E o yoga, ele me deu essa possibilidade, eu fiz 2 anos de yoga. Ele me deu a possibilidade de eu me reencontrar, de eu ficar mais, internalizar as coisas. E me ajudou muito, muito mais. E hoje, nós vemos que muitas mulheres estão nesse ponto. Sobrecarregadas, a gente tem falado muito sobre isso aqui, nos nossos episódios, cansadas, a mente muito acelerada, e trazer esse reencontro, trazer essa conexão com a intuição, com a mente, com o corpo, faz toda a diferença, inclusive para quem está perto de nós. Exato. Né? Os nossos filhos, os nossos maridos, o nosso trabalho, os nossos funcionários, os nossos amigos, e as pessoas começam a perceber que a gente mudou. Sim. Né? De alguma forma o seu comportamento mudou, porque quando você muda a sua mente, você muda o seu sentimento, e quando você se conecta, né? A gente fala de sentimento, dessa conexão, sentir aquilo que você ama, aquilo que você prioriza, aquilo que você traz como importante na sua vida, de forma espontânea, né, os nossos comportamentos também mudam. A gente se torna mais leve, como você disse, né? A mochila se torna mais leve, as cargas se tornam menos pesadas. E como que foi isso para você, quando você percebeu que valeria a pena pegar essa mochila mais leve, colocar os pés no chão, dar uma pausa para essa mente? É muito engraçado, assim, que o primeiro contato que a gente tem com yoga, eu me recordo da minha primeira aula. É muito estranho, né? Você não está muito acostumada a movimentar o seu corpo daquele jeito, a explorar o seu corpo daquela forma ali diante do seu tapete. E você acha, no primeiro momento, que é algo muito físico. Não, estou aqui fazendo uma atividade física. Mas com o tempo de prática, você vai percebendo que aquilo é para dentro. Na verdade, o verdadeiro yoga, ele começa de dentro para fora. É o se calar. Se calar. E você vai entendendo também, vai fazendo leituras do seu corpo. Porque nunca é sobre fazer uma postura do jeito que ela está lá. Aquelas posturas, elas são muito sobre uma fotografia. Mas o caminho que você percorre para chegar naquela postura é entender, poxa, meu corpo não conseguiu se encaixar muito bem hoje. Por quê? Alguma coisa aconteceu, a minha mente não está presente. O yoga é um convite para te trazer para o momento presente. Ele é muito vinculado à respiração. Totalmente vinculado com a respiração. A respiração, ela vai modulando todo o seu sistema. Então, cada movimento que você faz, né, cada flow que você faz, ou conjunto de posturas, eles são sempre ligados a um ritmo respiratório. E aí aquele ritmo respiratório vai equalizando o seu batimento cardíaco. Seu batimento cardíaco mais equalizado traz o quê? Clareza mental. Né? Então, é isso que você vai começando a perceber à medida que você vai se entregando cada vez mais à prática. E o yoga, ele começa no tapete, mas ele acontece aqui fora. Era isso que eu te perguntar. Onde começa, então, essa reconexão? Ele começa aqui fora. Conta pra gente. Porque, na verdade... Você começou ali? Na verdade, você começa pelas posturas. Foi o que eu comecei a dizer antes, porque é bonito fazer, é muito legal. E a gente aqui no Ocidente, né, principalmente no Brasil, tem muito essa coisa da força, da flexibilidade, dos corpos. Mas depois você vai entendendo que ele é uma filosofia de vida, uma ciência do bem viver. Então, como eu estou na minha prática, o que eu aprendi em cima do meu tapete, eu preciso levar para a vida. E aí é aquilo, né? Aquilo que você trabalha em você vai refletindo na sua casa, na sua família, nos seus amigos, como círculos concêntricos, né? Aquilo vai só expandindo cada vez mais. Sempre que eu tenho oportunidade de estar com as mulheres em algum evento, ou nas aulas, né? Nos momentos que a gente tem junto, ou nos projetos que a gente tem junto, eu falo que aquilo que a gente deseja para o mundo, ou no mundo, primeiro tem que começar dentro da gente. Muito. Se você deseja um mundo de paz, um mundo de amor, né? Porque a gente vê aí muitas coisas tristes acontecendo, mas tudo que a gente deseja mudar não é olhar para fora, é começar de dentro de nós, de dentro do nosso coração. Muitas mulheres, né, Val,
tem aquele negócio, mas meu marido não muda, mas meus filhos são isso, são aquilo outro, né? Começa a colocar a culpa da sua vida toda no outro, né? A partir do momento que a gente começa a internalizar, a entender quem a gente é, através da prática do yoga ajuda muito. Exato. Fazendo uma terapia também ajuda muito. Exato. E quando você começa a entender isso, você vê a sua autorresponsabilidade, né? Que tudo que você faz, ele vai refletir no seu externo, mas tem que vir de dentro. Sempre de dentro para fora. Então, mulher, você pode parar. É possível parar. É possível aquietar a mente. É possível olhar para dentro. Um oferecimento dos estúdios Bunny. Você que quer gravar o seu podcast, você que quer tirar suas fotos profissionais, você que quer fazer a sua formatura, que quer gravar os seus eventos, estúdios Bunny. Daqui a pouco nós vamos voltar, próximo bloco, para entendermos um pouquinho como foi olhar para dentro, Valquíria. Muito obrigada. Valquíria Maianini, você descobriu na yoga, na jornada do caminho, essa leveza, essa tranquilidade. E isso se tornou, além das suas empresas, de mãe, esposa, um propósito de vida para apoiar mulheres cansadas, sobrecarregadas, com burnout, com exaustão. Conta pra gente como tem sido o seu trabalho com essas mulheres, né? Essa história, ela me inspira muito, porque eu percebo que eu ainda preciso parar mais um pouco, Jaqueline. Eu já tomei algumas decisões, né, de parar, de me posicionar diante da vida, mas eu descobri que eu preciso parar mais um pouco. Isso é uma prática diária, assim. Não é fácil, não. Porque é questão de você bloquear um pouco a sua mente, não é tão simples assim, principalmente, né? quando a gente está nessa fase, né? Também estou prestes aos 45 anos, é uma fase de perimenopausa, um movimento de exaustão mesmo, de cansaço físico, emocional, sono fica muito picado. Então, entrar nessa reconexão traz muita tranquilidade para a gente vivenciar. Né? Somos cíclicas. Exatamente. Né? Mas como é que você tem trazido isso para as mulheres de forma prática? Eu tenho visto que você tem ensinado aí, ou Isso. Que você tem praticado, levado as mulheres. Isso. Eu levo sempre esse trabalho através de projetos, né, onde a gente sempre está lançando, às vezes nas redes sociais, essa oportunidade das mulheres estarem juntas e a gente pratica. Há momentos também que são atividades em meio à natureza e as aulas online, que também acontecem semanalmente. Mas eu gostaria de fazer um comentário aí, né, igual vocês falaram, que às vezes é difícil, né, começar, mas tudo é como... Lembra a primeira vez que a gente vai na academia, né? Que é difícil fazer aquele exercício. A gente precisa primeiro escolher, decidir e depois se comprometer e fazer um pouquinho cada dia, que aquilo vai melhorando, vai se tornando natural para a nossa vida. Né? Então, ter pessoas para nos guiar também durante essa trajetória ajuda muito. Né? Dentro do yoga, dentro da meditação, dentro das atividades em meio à natureza. A gente tem muitas pessoas aqui na nossa cidade que se dedicam a trabalhos parecidos com esse. E essas são ferramentas que fizeram muito sentido na minha vida. Mas é muito importante que cada mulher encontre também aquilo que a faça silenciar, que a faça desacelerar, porque o caminho é único, né? Eu acho que nós estamos aqui para inspirarmos umas às outras, mas o mais importante é que cada uma de nós tenhamos essa liberdade de encontrar aquilo que faz sentido na nossa vida, de que faz sentido no nosso caminho. E não é vergonha, né, Valquíria? Não, sempre que eu falo com as mulheres que vêm ao processo terapêutico, que sentam à minha frente no setting terapêutico, não é vergonha a gente quebrar o nosso ego, quebrar a nossa inflexibilidade, pedimos ajuda. Olha o quanto de mulheres lindas nós estamos recebendo aqui no podcast. Olha quantas mulheres com histórias inspiradoras para apoiar você, mulher, que precisa de ajuda, que precisa de apoio. Há recursos. Muitos recursos. Né? E eu acho assim que é muito importante a gente aprender a se escutar, aprender a olhar para dentro. Eu costumo dizer que há duas ferramentas na vida da gente que são fundamentais e que devem ser usadas todos os dias, que é a meditação e a oração. A meditação é um momento que você silencia para receber respostas, informações, direção, caminho.
E a oração é um momento que você conversa, né, com o divino, de acordo com as suas crenças, né, com aquele que, para mim, é Deus de todas as coisas, sabe? Então, se a gente puder, no nosso dia, todos os dias, utilizar essas duas ferramentas, eu tenho certeza que vocês terão muita direção, muita clareza durante o caminho de vocês, porque através dessas duas ferramentas, que são a meditação e a oração, vocês vão receber as respostas e os direcionamentos que vocês precisam para a vida de vocês. Essa seria a minha maior recomendação do dia de hoje, da tarde de hoje, sabe, Simone? Porque são ferramentas transformadoras. A partir delas, você vai descobrir o yoga é legal para você, não é? A dança que faz mais sentido na sua vida, ou a caminhada, ou a corrida, ou o beach tênis, porque você silenciou, você escutou, você conversou e permitiu receber aí um direcionamento, sabe? E tem pessoas, tem mulheres, Jaqueline, que usam sempre aquele jargão. Eu não tenho tempo. Qual é o tempo? Eu já vi o seu tempo 5 horas da manhã, mas eu já vi o seu Você tempo já 6 viu? horas da tarde. Você já viu? Já viu? A gente faz o tempo. Ótimo. Se eu for contar a rotina aqui, eu tenho certeza que não vai ficar muito cansado. Mas é uma questão de escolha. Decisão. Decisão, tudo na vida é sobre escolhas. O que é prioridade? Para mim, a minha saúde é prioridade, porque eu quero estar bem para cuidar da minha família, que é minha prioridade. Eu quero estar bem para cuidar da minha empresa, que também é ali a base de sustentação de tudo aquilo que é importante para mim, né? Porque a gente precisa estar bem no trabalho, porque o trabalho, ele constrói uma energia, né? Um recurso que é muito importante para a vida da gente, que é o dinheiro, que traz conforto, que traz segurança. Mas antes disso, a gente precisa estar bem com a gente. Então, para que eu me sinta bem, eu faço essas escolhas. Né? Você já deve ter visto eu saindo. Eu tenho um projeto pessoal que eu vou realizar agora em abril, se Deus quiser. Ele faz parte aí de todo esse caminho que eu tenho feito ao longo da minha vida, que eu sonhei com ele quando eu era adolescente. Ainda não vou contar agora, mas se você quiser... Fiquei curiosa. Se você quiser, eu venho aqui especialmente depois para contar. Não, eu já fiquei aqui esperando. Eu quero saber. Não, depois que desligar as câmeras, eu conto para vocês. Aguardem. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu escolhi para minha vida, todo ano eu vivo um desafio. Um desafio. Eu me dedico a fazer uma travessia em especial, um caminho em especial. Então, eu escolho um lugar aqui dentro do nosso país. O desse ano vai ser fora do nosso país, para poder vivenciar essa experiência em meio à natureza. Né? Já passei ali na travessia Petrópolis-Teresópolis, que é uma travessia extremamente técnica, mas também de uma beleza fantástica. Passei esse ano passado Lapinha-Tabuleiro, que foi uma oportunidade linda ali de conviver com uma comunidade de 300 habitantes, então é uma comunidade mínima, que está dentro do estado de Minas Gerais, mas que tem pessoas ali de uma cultura maravilhosa, tem o próprio dialeto, você pensar que é uma cidade de Minas que tem um dialeto próprio, palavras que a gente não conhece, ser recebido pela comunidade, dormir na casa de pessoas da comunidade, carregando a minha própria mochila, com poucas coisas. Então, por fazer essas escolhas, de viver essas experiências, eu acordo 5 horas da manhã para me preparar fisicamente para isso. Em setembro do ano passado, eu passei por uma cirurgia de joelho, que também faz parte da preparação do que eu vou viver, se Deus quiser, agora em abril. Então, eu falo e divido isso um pouquinho com vocês, porque a gente tem que querer, Uma decisão. a gente tem que escolher, a gente tem que se dedicar e nutrir aquilo que a gente sonha, que a gente acredita, que a gente acha que faz sentido. Porque para mim faz sentido entrar dentro de uma comunidade dessa, entender que a vida é simples, que a gente às vezes está aqui buscando coisas tão grandiosas, sendo que as pessoas estão vivendo com o mínimo e com um sorriso maravilhoso na face. Nesse último ano que eu tive em Lapinha-Tabuleiro, eu não me esqueço, depois do dia todo andando, normalmente essas travessias levam 3, 4 dias, você vai ali com a mochila, não sei, você fica na casa das pessoas. Então, nesse dia, a gente cansado de andar
o dia todo. Eu cheguei à noite, tomei um banho, a água deles era esquentado pelo fogão a lenha. Então aquilo passa, coisa que a gente não vê na cidade. A água passa atrás do fogão a lenha e aí você toma o banho com aquela aguinha quente. Gente, que sensação maravilhosa. E depois, o fogão já estava aceso, preparando o nosso jantar. O arroz, o feijão, o angu. A comidinha no fogão a lenha. De fogão a lenha. E aí todas as pessoas que participaram, sentados ali naquela cozinha, um espaço muito simples. Você pega um banquinho, você senta no chão, gente de tudo quanto é lugar do país, conversando, trocando histórias, com aquela roupa leve, simples, sem muita coisa. Então isso para mim é riqueza, Simone. Isso é riqueza, vivenciar isso. Então sempre que eu tenho a oportunidade de poder trazer isso para a nossa comunidade, né? De trazer isso para a nossa cidade, eu faço. Eu me junto a pessoas também que têm esses mesmos projetos. Porque a gente não faz nada sozinha, eu não faço nada sozinha. Meus projetos sempre são em parcerias de pessoas maravilhosas, né? No ano da pandemia, a gente organizou um grupo, né, que a gente chamou de Me Localiza Aí. Fomos 5 mulheres que se uniram e também fomos para a natureza, andar, levar outras mulheres. Gente, todo mundo estava dentro de casa, vibrando na frequência do medo e da insegurança. Eu respeito profundamente tudo aquilo que a gente viveu e as histórias tristes daquele momento, mas nós escolhemos escrever aquela história de uma forma diferente. Nós escolhemos escrever essa história estando em meio à natureza, dando a mão a outras mulheres, levando outras mulheres para vivenciar isso. E foi, assim, um momento lindo, mágico. E o projeto continua. Continua. E agora eu estou, assim, esperando ansiosamente para ir à próxima caminhada. Entendeu? A próxima jornada. Porque foi lançado, né? O caminho já começou, mas era para ter começado em dezembro, mas devido às chuvas, enfim, a gente precisou de adiar um pouquinho e é muito provável que aconteça depois de abril, né? Que tudo seja mais Valquíria, que lindo. Estou muito feliz em recebê-la aqui conosco. Jaqueline, vamos para a caminhada? Vamos. Na academia já estou me preparando. Enquanto isso, você aí vai se preparando para o nosso próximo bloco, o oferecimento dos Estúdios Bunny, fato ou fake? Fica Valquíria Maianini. Tá preparada, Jaqueline? Nossa. Fato. Jaqueline vai me ajudar a responder. Fato ou fake? Respiração consciente não muda o resultado. Tanana. Fake. Né? Porque a respiração, ela é capaz, sim, de modular o nosso sistema. Eu costumo dizer, né, se você entra numa sala onde as pessoas estão reunidas para tomar uma grande decisão e você caminha o seu olhar pelos olhos de cada um que estão ali naquela sala, procurando saber quem é a pessoa mais sensata para te auxiliar a tomar aquela decisão que é tão importante. Você sabe qual pessoa escolher? A pessoa que respira pausadamente. Muito bom, obrigada pela dica. Respire pausadamente. É isso? Isso aí. Muito bom. Fato ou fake? Precisa ser calmo para saber meditar. A meditação, ela é para todas as pessoas. E existem formas de você condicionar e trazer essa calma para o seu corpo. Né? Você traz isso através dos exercícios respiratórios, através da contagem, da inspiração e da exalação. Você pode ter uma inspiração ocular, um foco ocular que te auxilie. Você pode trazer óleos essenciais para despertar o seu olfato. Então, tudo isso vai induzir o seu corpo a essa calma, a essa tranquilidade necessária para você se colocar em meditação. Então, não precisa ser calmo para meditar. Justamente por não ser calmo, você vai buscar a meditação e encontrar essa calma e essa leveza ali dentro. Fato ou fake? Meditar é perder tempo quando a agenda está cheia. Fake, né? Fake. Porque através da meditação você vai trazer mais clareza mental, mais
condição de tomar as melhores decisões, né, fazer as melhores escolhas aí ao longo do seu dia. Com toda certeza, todas as pessoas que passarem pelo seu caminho vão perceber ali um pouquinho de leveza, de tranquilidade, e você vai ser mais bem recebida em todos os ambientes que você chegar. Muito obrigada. A forma que a gente começa o nosso dia, né, diz muito de como vai ser ao longo do dia. Verdade. Vou tentar acordar às 5 horas da manhã. Estou acordando 10 para 6, mas vou tentar acordar assim. O que você acha? Eu tenho bastante dificuldade. Mas é porque eu tô com 2 crianças pequenas, né? É difícil. Vou me inspirar nessa história. Muito obrigada pela sua participação. Gostaria que você deixasse agora aquele recadinho só para elas. Tem uma citação que eu gosto muito de Mateus, se eu não me engano, que diz que os nossos olhos são lâmpadas. E que a gente possa trazer isso para a nossa vida, né? Essas lâmpadas, esses olhos acesos, não só acesos iluminando aquilo que está lá fora, mas principalmente olhando e iluminando aquilo que está dentro de nós, dentro do nosso coração, aquilo que o nosso corpo deseja mostrar para o mundo, deseja conquistar no mundo e viver no mundo. A gente vive num mundo hoje que as pessoas olham muito para fora, esquecem de olhar para si. E é tão importante, tão bonito honrar a sua própria história e olhar para si e usar essas lâmpadas para iluminar dentro do seu corpo e do seu coração. Muito obrigada. Fica essa passagem aí. Muito obrigada. Ficaria aqui o restante do nosso dia. Eu até tô mais calma. Ela tô... Muito bom. As cores, veio toda comunicando. Val, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada pela sua disposição. Como você disse, o tempo ele é precioso. Tirar esse tempo para inspirar outras mulheres, para conversar só com elas, né? Temos recebido histórias inspiradoras aqui, mas a sua realmente move o nosso coração a pararmos, a entendermos quem nós somos, avaliarmos o nosso dia a dia, a nossa rotina e principalmente criar recursos para nos comunicar conosco mesmo. Muito obrigada a você. Maravilhoso, eu que agradeço. Foi muito feliz estar aqui com vocês durante esse tempo, viu? Obrigada. Obrigada a você que assistiu esse episódio. E se você gostou, compartilhe, segue o nosso canal, já inspire outras mulheres com a história da Val e sejam muito bem-vindas. Até o próximo.